Bom, pessoal, continuando nossa aula sobre memórias, vamos agora ver as memórias ROM, apenas de leitura, né? E os 4 tipos de memória, inclusive um quinto tipo aqui, chamada memória flash. Tá, então vamos lá. A memória ROM, ou memória apenas de leitura, ela tem algumas vantagens com relação à memória RAM, tá? Primeiro, ela tem maior capacidade, ou seja, ou densidade, né? Volume por bit é menor. Elas não são voláteis, ou seja, o conteúdo é preservado mesmo após o desligamento do fornecimento energético. Tá? Elas são mais rápidas e têm um baixo consumo de energia. Tá? A memória RAM não precisa consumir energia para manter o conteúdo armazenado. Tá? O problema é que elas são apenas de leitura, elas não permitem escrever o conteúdo, né? Bom, o símbolo esquemático delas é esta aqui, tá? Onde temos então uma saída, tá? Por exemplo, aqui é 32 bits, um endereço aqui, tá? Por exemplo, para 1024 palavras eu preciso de um endereço de 10 bits, onde cada palavra tem 32 bits, tá? E um pino de enable que habilita a leitura na memória. Tá? Vejam que não temos o pino de RW que permite ler ou escrever, porque na memória ROM a gente não está escrevendo o tempo inteiro, apenas escreve uma vez. Tá? E também não tem a entrada de dados como tínhamos anteriormente, né? Na memória RAM. Tá? A estrutura inteira de uma ROM é essa que estou mostrando aqui, ok? Onde temos então um decodificador de A para M, onde temos M palavras, cada uma de N bits, tá? Esta é uma célula, beleza? Vejam então que a célula está aqui, tá? Ela recebe o dado da célula anterior, né? Verticalmente, tá? Mas como tal, aqui não temos uma entrada de dados, como antes tínhamos na memória RAM, tá? Porque a gente não está escrevendo valores aqui. Tá? Essas entradas aqui simplesmente passam aqui para o outro lado, tá? Então os dados são disponibilizados por aqui, certo? E vejam também que a ROM não tem uma entrada de clock, ou seja, ela pode ser entendida como um circuito ou um componente combinacional, embora existem variações, certo? E tem memórias ROM com clock também. Tá? Agora a pergunta natural aqui, bom, e se não temos uma entrada de dados, como antes tínhamos na memória RAM, tá? Que a gente pudesse selecionar uma palavra e escrever os dados, certo? Tá? Então como é que uma memória ROM é programada pela primeira vez, né? Essa é a pergunta natural. Bom, existem vários tipos de formas de programar uma memória ROM. A primeira delas é aquela tipo de memória ROM programável por máscara, ou seja, programável no processo de fabricação. Tá? Então, o conteúdo é programado durante a fabricação do chip. Tá? As conexões são feitas durante o processo de fabricação. Essas memórias são mais compactas. Você precisa conhecer o conteúdo da memória ainda quando está fabricando o chip. Antes de fabricar o chip já tem que saber o que vai ter essa memória. Ou seja, isto é mais indicado para aplicações bem, digamos, conhecidas, certo? E que nas quais o custo de fabricação é importante, tá? Então, construir uma memória ROM usando o processo de fabricação de chips significa que você vai vender milhões e milhões de memória ROM dentro de uma aplicação, dentro de um mesmo chip, certo? E você já deve conhecer então esse conteúdo, tá? E você suspeita que vai vender milhões de chips, tá? Agora para programar na memória, então você conecta aqui o VCC, tá? E para programar um 0, você conecta aqui a terra, o ground, certo? O GND do circuito, tá? Assim de simples. Então fica aqui quando você habilita essa palavra, por aqui vai vir um 1 e por aqui vai vir um 0. Perdão, por aqui vai vir um 1 e, certo, habilitando aqui, então fecha o canal de transistor aqui, então por cá vai vir um 0, né? Tá? É assim como funciona a ROM programável por máscara. Tem já um tipo de ROM na qual você não precisa programar em tempo de fabricação. Você pode levar o chip para casa e em casa programar, tá? Ou em campo.
tá? Essas memórias ROM, programadas por Fusible, também são conhecidas como One Time Programmable ROM ou também PROM, tá? Então elas utilizam um fusível em cada célula, tá? E a PROM é fabricada com todos os fusíveis intactos, tá? Agora, quando eu quero programar a memória, então um circuito especial é usado para aplicar uma corrente acima do normal apenas nas células onde eu quero armazenar um zero, tá? Então, inicialmente, todas as células estão programadas com 1 e onde eu quero programar um zero, eu tenho que ir lá e aplicar alta impedância para romper esse fusível, beleza? Então, um circuito especial é usado para detectar alta impedância e reconhecer o zero. Um circuito especial aqui na linha de dados, tá? Ele reconhece, opa, isso está em alta impedância, tá? Então, aí tem um zero armazenado, tá? Um problema dessas memórias é que elas não podem ser reprogramadas, tá? Agora tem um tipo de memória PROM, que é chamada memória PROM apagável ou erasable PROM, EPROM, tá? Então elas utilizam um tipo de transistor chamado transistor de porta flutuante, no qual os elétrons são aprisionados, tá? Eu vou explicar mais detalhadamente isso aqui, mas imaginem que um transistor com elétrons aprisionados na sua porta, ele permanece no estado de não condução, ou seja, ele não permite, digamos, ou melhor, quando ela não está programada, tem sempre um valor de 1, certo, na célula, e quando eu coloco esses elétrons aqui, aprisionados esses elétrons aqui, então ele não permite a condução, certo? E, portanto, sempre temos um zero aqui, beleza? Então, é dessa maneira que eu posso detectar se tem um 0 ou 1, certo? Então, inicialmente, sempre os transistores não têm elétrons aprisionados, certo? De forma que todas as células têm um valor de 1. E onde eu coloco os elétrons aprisionados, certo? Aí vamos escrever um valor de 0. Tá? Agora, como é que a gente coloca esses elétrons lá, né? Então, primeiro um dispositivo programador aplica alta tensão, certo? Nos transistores daquelas células onde eu quero armazenar um zero, tá? Então aplico alta tensão aqui, certo? Essa tensão elevada produz um efeito de tunelamento, tá? De forma que os elétrons podem vir aqui para... Ou melhor, aplico alta tensão por aqui, certo? E os elétrons se acumulam, certo? Aqui nessa porta flutuante, tá? E quando a tensão é removida, esses elétrons já não têm energia suficiente para atravessar essa pequena camada de material isolante da porta, certo? Flutuante, tá? Então, uma alta tensão faz com que, por campo elétrico, eu deposite elétrons na porta flutuante, certo? E quando eu removo essa tensão, tá? Os elétrons já não têm energia suficiente para atravessar essa barreira do material isolante, tá? Da porta flutuante, ok? Isso significa que eles ficam aprisionados ali e isso aumenta a tensão de threshold necessária para que o transistor feche o canal, tá? Portanto, ele não entra em condução. Bom, explicando um pouco mais detalhadamente isso que está aqui a título de informação, tá? Vamos lá, esse transistor ele funciona da seguinte maneira. Deixa eu passar aqui para outra janela. Então vamos lá, ele tem todo transistor tem esta... Ele é construído, por exemplo, de um material... vamos supor, aqui temos o nosso substrato, né? Ele é constituído de um material NPN, por exemplo, aqui, N mais e P, onde P é o substrato, tá? E então aqui temos nossa porta flutuante, ela está aqui, tá? Aí está a porta flutuante, aqui está a porta como tal
do transistor, ou seja, aqui está o gate. Aqui naturalmente nós temos os conectores, os eletrodos para dreno e fonte do transistor, tá? Então aqui tem um eletrodo para o source e para o dreno, tá? E aqui está a nossa porta, né? Essa porta, pessoal, ela, ou melhor, essa porta aqui flutuante, a gente não tem acesso eletricamente à porta flutuante, tá? A gente não tem uma conexão. Estou desenhando aqui uma seção transversal, ok? Como se fosse um corte no transistor, ok? Então vamos lá. Numa operação normal de um transistor, tá? Ele funciona como se fosse uma torneira, tá? Quando eu abro a torneira, certo? Tem corrente que passa do dreno, ou os elétrons, melhor, passam do dreno para a fonte, né? Como que isso acontece? O que acontece basicamente é que quando eu aplico um valor aqui de tensão, 5 volts, por exemplo, tá? Eu envio as cargas positivas que tem por aqui, certo? Eu envio elas para cá, certo? E isso produz um acúmulo de cargas negativas aqui, certo? E isso faz com que esse canal de transistor se feche, tá? E através desse canal de transistor as cargas negativas começam a fluir de um lugar para outro, tá? Os elétrons começam a fluir, certo? Da fonte para o dreno, beleza? Isso numa operação normal com 5 volts, tá? Mas se eu aplico uma tensão maior ainda, e vejam que o gate, tá? Esse aqui é o gate, beleza? Esse aqui é a fonte e cá está o dreno, né? Tá? Ou melhor, aqui, né? Aqui está o dreno. Então, quando eu aplico, deixa eu voltar aqui para a parte inicial, aqui. Quando eu aplico aqui uma tensão muito alta, tá? Bem maior, 25 volts, por exemplo, e aqui eu coloco, por exemplo, 5 volts no dreno, tá? Então eu vou colocar aqui 5 volts por aqui, 25 volts por aqui, tá? Aqui está a fonte, beleza? Então o que acontece? Quando eu aplico 25 volts aqui, eu faço com que alguns elétrons que estejam no dreno, eles passem para cá, beleza? E então aqui eu dou energia suficiente para que os elétrons se acumulem, então nessa porta flutuante, tá? E esses elétrons, eles são cargas negativas, tá? Então vamos lá, quando eu tinha uma operação normal do transistor, por exemplo, com 5 volts na porta, e o valor do threshold do transistor era, por exemplo, 3 volts, vamos supor, tá? Então, desde que a tensão na porta seja maior que o threshold, ele fecha o canal de transistor, tá? Agora, o que eu fiz? Eu apliquei 25 volts, tá? No gate, na porta, e isso forneceu energia adicional aos elétrons, certo? De forma que eles começam a vencer esta barreira aqui, tá? Essa barreira, esse pequeno material isolante, que geralmente é dióxido de silício, tá? Essa pequena barreira é vencida pelos elétrons, certo? E eles começam a se acumular aqui, certo? Eles vêm para cá, certo? E começam a se acumular ali, beleza? Na porta flutuante, tá? Lembrem que a gente não tem acesso à porta flutuante, certo? Eletricamente. Então, elas vencem essa barreira do material isolante, se deposita na porta flutuante e isso gera uma carga negativa ali. E essa carga negativa, o efeito de ter isso ali é aumentar o valor de threshold. Agora eu tenho que aplicar mais tensão para poder fechar o canal de transistor, tá? Então eu tinha que vencer o threshold original, mas essa carga negativa, certo? Então eu tenho que aplicar, sei lá, agora 7 volts em lugar de 5 volts, ok? Então, quando isso acontece, né? Então eu aplico novamente na operação de leitura a memória, eu aplico aqui, sei lá, 5 volts, certo? Eu não vou conseguir fechar o canal de transistor, então sempre vou ter um valor de 0 ali, ok? Isso é o que acontece. Então, enquanto eu tenho elétrons aprisionados aqui, vai permanecer esta linha de dados
em um valor de 0. Ok? Bom, que mais? Então, a pergunta é como que eu posso apagar essa memória, né? Veja bem que enquanto eu tenha esses elétrons aqui aprisionados, certo? Esta célula vai conservar um valor de 0, tá? Quando não tem elétrons aprisionados, temos células com valor de 1, ok? Então, o que acontece é que eu preciso fornecer energia agora para esses elétrons poderem sair daí da porta flutuante, tá? E essa energia nas memórias EEPROM é fornecida através de luz ultravioleta. Então vem aqui um chip de uma memória EEPROM, ela tem essa capa de vidro, de acrílico, né? Que permite que a luz ultravioleta entre lá, certo? Nas células que foram armazenadas certo? Onde tem elétrons aprisionados, células com valor de 0, lógico, né? E então a luz ultravioleta fornece energia, a energia que precisam os elétrons para sair daquela barreira aqui, certo? E vencer novamente esta barreira de potencial aqui, certo? De forma que eles possam ganhar, certo? E vir de novo aqui, certo? E sair, certo? Ou sair pela porta ou sair pelo dreno, tá? Então essa é a ideia, entregar essa energia suficiente para os elétrons saírem da porta flutuante, tá? Esse processo demora minutos, ok? Veja aqui um exemplo de um programador de uma EEPROM. Não sei se dá para ver aqui um pouquinho roxinha, essa luz ultravioleta que está incidindo nesses chips, tá? Então isso demora de 30 a 60 minutos esse processo. Eu tenho que retirar a memória da placa de circuito impresso onde ela está funcionando, retirar, colocar nesse dispositivo, certo? E manter ali um tempo exposto à luz ultravioleta para poder apagar as memórias, tá? Apagar todas as células que têm um 0 armazenado, tá? Não é possível nesse caso apagar apenas um pedaço de memória. Então o processo é lento de apagar, não apaga apenas um pedaço de memória, apaga toda a memória, tá? E quando programada, deve ser programada toda a memória, ok? Então, esse é o funcionamento da memória EEPROM, tá? Elas podem ser apagadas e reprogramadas por mais de 10.000 vezes, essa memória EEPROM, e o conteúdo é preservado por 10 ou mais anos. Tá? Então são aplicações bem estáveis, né? Ainda existem memórias EEPROM sendo utilizadas em vários sistemas, porque elas são bastante estáveis. Bom, agora tem outro tipo de memória na qual o processo de apagado já não é mais através de luz ultravioleta, mas elas são apagadas eletricamente. Essas memórias são conhecidas como EEPROM, tá? Nas memórias EEPROM, então, elas não utilizam luz ultravioleta, mas uma tensão elevada para apagar o conteúdo da memória, certo? Essas tensões, outra vantagem interessante é que elas podem ser aplicadas a células específicas ao invés de apagar toda a memória, como é o caso da EEPROM, tá? Ela apaga apenas certas células e posso também reprogramar só algumas células, tá? Então, como processo de apagar uma célula elétrica, ele é muito mais rápido que através de luz ultravioleta, tá? Agora, o processo de escrita ele é lento se comparado com o processo de leitura. Então, nos símbolos esquemáticos nós temos ainda uma saída adicional chamada de ocupada, né? Certo? Esse pino aqui indica que temos que estamos escrevendo na célula e temos que aguardar a este sinal indicar que podemos agora ler a célula. Então funciona parecido a uma memória RAM, né? Tem um canal de endereços, o enable, um pino de escrita e o dado que eu vou escrever ou que eu vou ler, tá? Então quando eu falo que parece uma memória RAM, não confunda, isto não é uma memória RAM, continua sendo uma memória ROM. A ideia é que eu programo só uma vez, ou muitas poucas vezes, mas a maioria do tempo, a grande maioria
do tempo era só lida, a memória lida apenas, ok? Diferente de uma memória RAM, onde eu posso ler e escrever indistintamente. Tá? A estrutura de uma EEPROM funciona da seguinte maneira: a linha de habilitação da palavra, ela tem duas vias, W e W', tá? E também utilizo 2 transistores por célula. Ao invés de apenas um transistor de porta flutuante, eu tenho outro transistor chamado transistor seletor da célula, ok? Então, veja que eu tenho W, W', W, W', aqui está na linha de dados, tá? Então, se eu faço que a linha de dados 1 tenha uma tensão alta, 25 volts aqui, por exemplo, tá? E fazendo aqui, estou indo para um lógico e aqui para 0 lógico, certo? Então, eu posso com isso habilitar uma célula específica. Tá? Então, eu com isso posso colocar aqui nessa porta uma tensão muito alta, certo? Eu posso, digamos, selecionar uma das células, certo? Para ser escrita ou para ser lida, beleza? Eu já vou explicar com calma como é que eu posso escrever e ler, certo? Dessas células. Tá? O princípio é parecido, só que agora temos uma escrita ou um apagado muito rápido, melhor, né? A vantagem é que ela se apaga muito rápido. Então vamos lá. Eu vou passar aqui para outra janela. Um segundinho. Aqui. Vamos lá. Então vamos lá. A estrutura é parecida. Imagine que eu tenho aqui o canal de transistor, tá? Este é um corte do transistor. Então aqui temos N+, e no substrato, né, P. E aqui o que nós vamos fazer é uma estrutura parecida a isso aqui. Aqui vamos colocar a nossa porta flutuante, tá? Ele vai ter esta aparência aqui. Beleza? E aqui então teríamos um material isolante. E aqui teríamos também a nossa porta. Tá? Isso aqui é um material isolante feito de dióxido de silício. Tá? Então aqui temos o acesso à porta, ao gate. Tá? Aqui temos o eletrodo do dreno. E aqui vamos ter o eletrodo do source. Tá? Então o que acontece? É isso aí. Então vejam que agora aqui eu tenho uma pequena, uma largura bem, ou melhor, isso é uma largura, certo? Entre o dreno, certo? E a porta flutuante bem mais fina do que anteriormente, tá? Ok? Então, neste caso, através do processo de fabricação, fazendo essa largura aqui, talvez da ordem de 100 angstroms, tá? Bem mais fina. Quando eu aplico então aqui 25 volts, certo? E aqui 5 volts, eu consigo então fazer com que o processo de apagado seja bem mais rápido. O processo de apagado depende muito da largura, certo? Certo? Entre o substrato do transistor e a porta flutuante. Então, com 25 volts, corrigindo, com 25 volts aqui, dreno 5 volts, eu estava colocando os elétrons, certo? Aqui. Tá? Certo? Eu coloco os elétrons na porta flutuante, gerando uma carga negativa, aumentando o valor do threshold para que o canal feche, certo?
e possa o transistor entrar a conduzir, beleza? Mas e agora eu aplico aqui, em lugar de 5 volts, aqui um valor aqui agora aplico um valor maior, por exemplo 5 volts, e aqui qualquer outro valor, certo? Menor. Esses elétrons agora vão ganhar energia suficiente para saírem por esse pequeno canal de transistor, ou melhor, por essa pequena barreira do material isolante, certo? E eles vão ir embora, certo? Daqui, certo? Eles vão sair ganhando a energia suficiente que precisam para ser liberados, tá? E assim como são apagadas as memórias ROM de forma elétrica, tá? Então, essa grande vantagem, certo? Eu posso, através desta estrutura, não só selecionar a linha, certo? Ou seja, com W' seleciono qual transistor eu quero, né, utilizar. Com W1 seleciono qual linha eu vou trabalhar, ou seja, com estes valores de W eu seleciono qual linha, certo? Quero selecionar, tá? E da linha eu seleciono qual dos transistores eu quero trabalhar, tá? E essas memórias EEPROM hoje em dia elas costumam ter controladores internos que conduzem o processo de programação. Então, internamente ela já tem esse circuito especial que eleva a tensão, que é uma tensão elevada, 25 volts, por exemplo, né? O interessante é que eu já não preciso mais retirar a memória e levar para outro dispositivo para programar ou para apagar. Todo o processo de escrita ou de apagada da memória está dentro da própria memória, tá? Ou dentro da sua própria placa de circuito. E isso se chama In-System Programmable, tá? É uma das grandes vantagens, certo? Então, ela pode ser programada na mesma placa de circuito impresso onde ela está sendo utilizada, tá? Aí pode ser usada como uma memória RAM mesmo, né? E a programação da EEPROM, ela requer mais tempo do que a sua leitura. Só para dar uma ordem de grandeza aqui, a escrita ou a programação requer de mais ou menos dezenas de microsegundos, enquanto a leitura requer alguns nanosegundos, tá? Então lembrem que a leitura é similar ao caso das EEPROM, tá? Essa é só colocar habilitar a palavra e verificar onde que tem a queda de tensão, certo? Tá? Aqui é similar, tá? E isso é muito rápido, mas a escrita precisa de você colocar os elétrons na porta flutuante, certo? E isso demora um pouco mais de tempo, tá? Essas memórias EEPROM podem ser programadas milhões de vezes e elas podem preservar o seu conteúdo por 100 anos ou mais, sem ter energia elétrica para manter esse conteúdo armazenado, né? E embora as EEPROM permitem selecionar qual célula eu quero apagar, né, através destes canais aqui, certo? Ou as duas linhas, certo? Da habilitação da palavra, tá? Então, embora isso seja permitido, é importante lembrar que algumas aplicações exigem que grandes blocos de memória sejam apagados e de forma rápida, tá? Então, isso digamos que é uma das vantagens das memórias EEPROM, tá? Que eu vou ter que selecionar várias linhas, certo? Para apagar sequencialmente, tá? E outra vantagem é que o seu tempo de programação ela requer bastante tempo, né? Mais do que a leitura, né? Então, essa é ali quando entraram as memórias flash, certo? Que é basicamente uma memória flash, uma memória EEPROM, na quais todas as palavras de um bloco de memória podem ser apagadas rapidamente, eletricamente também, tá? Então, segue o mesmo princípio, certo? Só que elas são mais rápidas, tá? E elas têm maior densidade, tá? Elas são mais rápidas porque eu posso apagar não bit a bit, certo? Eu não preciso selecionar cada bit, certo? Bit a bit, sino que eu seleciono blocos completos para apagar, ok? Então, isso faz com que sejam apagáveis globalmente e, portanto, mais rápidas,
tá? E por outro lado, elas são mais densas porque elas requerem apenas um transistor, certo? Então aumentam a capacidade de armazenamento se comparadas com as EEPROM tradicionais. E aqui vocês podem ver a memória flash que a gente costuma usar, os nossos pendrives, os cartões CCD, né? Que costumamos usar hoje em dia, são exemplos de memória flash, tá? Então, pessoal, com isso eu encerro estas aulas sobre memórias. Nos vemos numa próxima videoaula.